A informação do dia é o acerto do Internacional com o seu novo coordenador técnico, um nome experiente que já teve passagem aqui pelo Beira-Rio e também foi técnico do Grêmio e que deverá chegar nos próximos dias para ser o elo entre vestiário e direção. Um cara com entendimento de futebol que ainda não apareceu no vestiário do Internacional ao longo dessa gestão. Vamos falar sobre Paulo Autuori, os bastidores do acerto e também as características desse profissional que vai trabalhar no Inter a partir das próximas semanas. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e sobre o nome de Paulo Autuori, que deverá chegar aqui no CT Parque Gigante, aqui em Porto Alegre, ao longo dos próximos dias, para ser o novo coordenador técnico. E essa é a grande notícia, a grande novidade ao longo dessa quinta-feira pós-Grenal. O presidente Alessandro Barcelos, depois da vitória no Clássico, que culminou na eliminação colorada no Campeonato Gaúcho, destacou que os profissionais do departamento de futebol receberiam uma atenção especial em termos de contratação, já que o Inter está sem executivo já há mais de 20 dias e busca já há algum tempo um coordenador técnico, alguém que entenda de futebol, alguém que tenha experiência de vestiário para poder assessorar o treinador, assessorar também o departamento de futebol, a direção em si. O nome dos sonhos a gente trouxe aqui era Paulo Autuori e esse sonho se torna agora realidade. O Internacional conseguiu fechar a contratação desse profissional, mesmo que há um mês ele tenha assinado com o Goiás, tenha sido anunciado no Goiás para tocar um projeto, onde inclusive na sua entrevista de apresentação ele falou da importância de um projeto a longo prazo. Pois é, não durou muito, um mês. Recebeu uma proposta do Internacional, pediu o desligamento ao longo da tarde dessa quinta-feira e chegará agora nos próximos dias aqui no CT Parque Gigante. Eu tenho algumas informações de bastidores importantes para passar para vocês em relação à chegada do Paulo Autuori, tá? A primeira delas, o que eu colhi dentro do ambiente do Internacional em relação ao nome do Paulo Autuori. Um cara que tem um perfil agregador, um cara que tem um perfil de conciliar, de dar calma ao vestiário e que tem muito conhecimento também de mercado, tem muito conhecimento também da realidade do futebol brasileiro para, por exemplo, encostar no Alexander Medina, para encostar no departamento de futebol, no conselho de gestão, para ser uma voz pensante em termos de futebol, um cara que tem experiência em vestiário, em futebol. O Paulo Autuori é um técnico que foi multicampeão, campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo, foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro em 97, campeão do mundo pelo São Paulo em 2005 e é um cara que conhece a aldeia, tem passagens pela dupla Grenal e também pelo Internacional. Em 99, Paulo Autuori abre a temporada como técnico colorado, contratado pelo então presidente Paulo Rogério Amoretti. Ele é demitido na eliminação colorada na Copa do Brasil 4-0 para a equipe do Juventude e ali se troca, o Inter desanda o seu projeto ao longo do ano de 99, quase é rebaixado com o Emerson Leão, mas teve essa passagem do Paulo Autuori. Em 2009, Paulo Autuori chega no Grêmio, comanda um projeto de Libertadores da América e é eliminado na semifinal para a equipe do Cruzeiro, essas as passagens dele aqui por Porto Alegre. Então, por ser um nome experiente, por ser um nome de conhecimento de futebol, ele é tido como a prioridade, era tido como o desejo, era tido como o principal nome para assumir esse cargo. Hoje à tarde, eu não consegui ainda conversar com o professor Paulo Autuori, tá? Inclusive, quem estava ouvindo a Atualidades Esportivas segunda edição, eu relatei um bastidor. Eu liguei para ele antes do programa começar, ele me retornou, só que eu estava no ar e depois eu não consegui falar com ele. Mas antes disso, tentando checar essa informação, eu liguei para o Arley, ex-goleiro do Goiás, que atualmente é vice-presidente de futebol do Clube Esmeraldino. E o Arley se mostrou muito incomodado com a situação envolvendo o Paulo Autuori. Eu perguntei para ele se o Paulo Autuori havia comunicado alguém da direção do Goiás em relação à saída. E ele disse não, meio seco, meio brabo. Não me comunicou nada ainda. E aí eu perguntei, tá, então ele vai seguir trabalhando? Não sei. Só se ele me comunicar alguma coisa.
Minutos depois, o Paulo Autuori comunicou aos dirigentes do Goiás e também aos jogadores do vestiário que não será mais coordenador técnico. Ele contratou um treinador para lá, mas agora ele vai tocar o projeto aqui no Internacional. Isso pode representar alguns caminhos para o departamento de futebol do Internacional. Vou citar um: Jorge Andrade, que é diretor executivo de futebol nesse momento do esporte, trabalhou com o Paulo Autuori no Santos. O Jorge Andrade era gerente de futebol e o Paulo Autuori era coordenador técnico do Santos. Então são nomes que trabalham bem juntos e que têm um entrosamento. Se a ideia da direção é trazer alguém que possa aconselhar em termos de futebol, o Paulo Autuori terá essa voz ativa e pensante. Ele poderá indicar Jorge Andrade, que já é um nome cotado aqui no Internacional pelo conhecimento que tem do clube, já foi diretor executivo da base e agora está trabalhando no esporte. É um nome que deverá receber alguma proposta do Internacional. Deixa eu fazer uma participação especial aqui, porque eu vou chamar ele, um monstro do rádio esportivo brasileiro, Cristiano Silva, da Rádio Guaíba. Trabalhastes bastante com Paulo Autuori, 99 aqui no Internacional e 2009 no Grêmio. Quem é Paulo Autuori do ponto de vista do dia a dia, do ponto de vista da relação e do ponto de vista profissional também, Cristiano, porque é um cara que vai ter uma função muito importante agora para a direção do Internacional. Beleza, Tiger, um prazer muito grande. O Paulo Autuori é um cidadão, acima de tudo, um cara educado, um cara de nível, entende de futebol. O Paulo Autuori não se resume só em Inter e Grêmio. O Paulo Autuori foi campeão como treinador no Botafogo, foi campeão no São Paulo, treinou o Cruzeiro, tem experiência no mercado europeu, em Portugal, também no mundo árabe. E agora nessa nova função de coordenador técnico, ele ajudou muito e agregou muito no Atlético Paranaense antes de ir para o Goiás. O Paulo Autuori acho que vai agregar muito para o Internacional. E tem um detalhe interessante, existe uma cláusula no contrato que ele é proibido de assumir como técnico no Inter. Por quê? A figura do Paulo Autuori no treinador é uma sombra. Assim como foi Cláudio Duarte um tempo atrás, quando foi coordenador do Inter, e o Inter tinha contratado o Muricy Ramalho em 2005. Então o Autuori tem isso no contrato. Medina fica tranquilo, vai seguir o trabalho, sabe que está chegando um cara experiente e isso aí está garantido. Eu acho que vai agregar muito, vai ajudar nesse momento turbulento do Inter. E veja só, depois de 1 ano e 3 meses, o Inter cumpre essa gestão cumpre uma promessa de campanha, que era de ter um coordenador técnico, para ser o algodão entre os cristais. Tentou Tinga, tentou Pedrinho e consegue com Paulo Autuori firmar esse nome, esse profissional no vestiário. A gente fala muito sobre as decisões do futebol do Internacional, né, Cristiano? Elas serem tomadas por dirigentes que não têm tanta experiência assim no futebol. Por exemplo, no Conselho de Gestão, ninguém passou pelo departamento de futebol. No departamento de futebol, o Emílio Paparelzinho é um cara novo, que não tem experiência no futebol. Não há quem tenha experiência no departamento de futebol do Inter. Essa voz do Paulo Autuori, ela vai ser importante porque, além de ter experiência, é um cara que pensa muito o futebol, né? É um cara que constrói muitas ideias de futebol. Mas tem que deixar ele trabalhar, né? Não adianta você... Falou no conselho do Inter ali, tem presente Alessandro Barcelos, que foi vice da gestão Medeiros. Dani Dubin já está há um tempo no Internacional, mas nunca no vestiário. Arthur Calef vem desde a gestão do Fernando Miranda, lá em 2000. Realmente, o Emílio Papaléu teve o tio dele, Carlos Papaléu, que era um homem do Internacional, já falecido. Tem que deixar trabalhar. Não adianta você contratar uma figura como o Paulo Autuori, botar no vestiário e querer dar pitaco. É a mesma coisa eu querer falar de física quântica. Eu não sei nada, vou lá dar pitaco. Não, deixa quem é do ramo trabalhar. Isso é fundamental. Pede pro pessoal se inscrever no A Dupla, curtir e se inscrever também no Dos Dois Podcast, que muita coisa, quando os caras falam alguma coisa de importante do Dos Dois, eu puxo um pouco aqui pra Dupla também. E eu só tenho a agradecer a você, ao Matheus, vamos inscrever aí, dar like, aquela coisa toda. Eu ainda tô meio engatinhando nessa história de pedir pros caras, mas vamos se inscrever na Dupla, no A Dupla, no Dos Dois, em tudo que é canal. Esse é o futuro, né, cara? E a gente precisa de profissionais sérios trabalhando no YouTube. Tem muita falsa baiana aí. E eu sei que o Tiger é um cara que a gente tem que quase sempre tem que estar desmentindo fake news. A gente perde muito tempo desmentindo fake news, mas o Tiger é um cara sério, o Matheus também é um cara sério. O Matheus já casou ou não? Já tá a caminho. Tá ganhando dinheiro no YouTube pra poder casar. Isso é uma coisa que eu não consegui fazer. Eu nunca ganhei dinheiro e casei. Então, tu já casou? Grande erro. Eu tô em processo também. Vocês estão demorando muito, né? Tá na hora, né? Hein?
Já tá com um apartamento novo aqui perto, aquela coisa toda. Tá na hora, né? Depois fazer filhos, aquelas coisas da rotina do casal. Pra que eu case, pra que o Matheus Dávila case, tu curte o vídeo pra ele ir pra mais gente, pra gente poder ganhar mais dinheiro. Fechado? Paulo Autuori é o coordenador técnico do Inter, tu deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações e faz o mesmo no dos dois podcasts, Cristiano Silva e Jesus Lisboa. Beijo!